Você disse que o câncer de próstata é o segundo que mais mata. Qual que seria o primeiro? O pulmão é o que mais mata. Pulmão. Apesar de o pulmão não ser um dos mais frequentes, ele é bem agressivo. Então, ativamente, é o que mais mata. E o câncer de pulmão você previne, em grande parte, não fumando. Então, isso é uma coisa assim. Ah, mas eu conheço meu tio, meu avô, que fumou a vida inteira e não morreu de câncer de pulmão. Meu avô está com 90 anos e fuma fuma até hoje. É. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Só que é o seguinte, quem tem a predisposição e não fuma, às vezes não vai desenvolver. Quem tem a predisposição e fuma, vai desenvolver. Então, eu acho que assim, é uma forma, predisposição genética você já nasce assim, você não consegue mudar. Agora, alguns fatores de risco você consegue mudar. Então, alguns fatores você consegue tirar. Você consegue minimizar o risco, minimizar esse risco. Então, isso que a gente orienta. Então, assim, câncer de pulmão você consegue prevenir. Câncer de próstata você consegue prevenir? Aí isso é uma pergunta que muita gente faz. É complicado, tem muitos estudos, todos são um pouquinho inconsistentes. O que diminui o risco de câncer de próstata? Uma vida saudável, atividade física ajuda, uma alimentação saudável, uma alimentação não exagerada em gorduras, em lipídios e carne vermelha ajuda. Uma alimentação rica em fibras, ela diminui o risco. E tem várias outras coisas, castanhas, tem alguns trabalhos, mas ainda não está muito bem estabelecido. Beta-caroteno no tomate, teve uma época que estava bem na moda, também ajuda um pouquinho, mas não está bem estabelecido, mas assim, ajuda. Eles falavam que ajudava. Né? Também. E assim, tem trabalhos, mas ele não está muito assim, como é que confirmado. Licopeno. Licopeno? Licopeno, Você poderia trazer pra gente o que é? Extraído do tomate, né? Eu lembro que era tema da minha mãe, do TCC dela, mas eu fiz ela mudar depois. É uma substância que tem vários alimentos, como algumas castanhas no tomate. E teve uma época aí que foi meio que o da moda aí, fazer suplementação Ainda tem hoje. Ainda tem um pouquinho, né? Eu uso muito, prescrevo muito também para baixar LDL, essas coisas. Também ajuda um pouquinho. Os próprios óleos, tem vários óleos que ajudam também. Então, assim, é tudo que ajuda na saúde em geral, ajuda também um pouquinho a prevenir câncer de próstata. E o que a gente consegue? A gente consegue detectar mais precocemente. Algumas pessoas acham que assim, tô com câncer de próstata, acabou. Essa palavra câncer é muito forte, ainda é. Por quê? Porque no passado era fim. Era um fim. Era selou, assim, é uma sentença de morte, infelizmente. Hoje em dia a gente detecta mais precoce, a gente tem muito mais recursos para tratar. E uma coisa que o homem fica muito com medo, mas vai que eu descubro, o tratamento vai me deixar impotente, vai me deixar com fralda. É uma sequela que pode acontecer. É mais comum em casos mais avançados. O tratamento costuma ser o químio? Nós temos vários tratamentos. A gente pode... Um dos tratamentos é assim, vários cânceres de próstata são o que a gente chama de indolentes. Então, são cânceres que a gente sabe que ele tem um tumor, mas é um tumor que não vai matá-lo por causa desse câncer. Então, são um câncer que não vai matá-lo. Então, hoje em dia, tem alguns critérios que a gente usa e fala assim, você tem um tipo de tumor, um tumor na próstata, só que é um tumor não tão agressivo. Eu até falo com os pacientes uma idade mais popular, é um tumor um pouquinho mais leve, um pouquinho mais bonzinho, vamos dizer assim. Se é que tem doença bonzinha, mas ele não é tão grave. E a pessoa vai viver o resto dos dias, vai viver 10, 15 anos com esse tumorzinho. Ele não vai desenvolver, não vai virar uma doença séria e não vai matar. Algumas pessoas são meio contra o rastreamento, procurar, porque é por causa disso aí. Hoje em dia, não. Se a gente descobrir que é um desses tumores, a gente vai acompanhar o paciente. Se ele tiver qualquer sintoma, qualquer mudança ali nos parâmetros que mostra que o tumor começou a crescer, a gente vai lá e trata, numa fase ainda inicial. A gente pode fazer cirurgia, tem cirurgia por corte, que está sendo menos feita, por quê? Porque a tecnologia chegou aí para ajudar, né? Tem a cirurgia por vídeo, que é aquela que tem os furinhos, né? Que o pessoal fala laser, não é bem laser, mas são dos furinhos, tipo aquela cirurgia de vesícula, sabe? Que faz os furinhos, sim. A gente consegue tirar o tumor da próstata. E agora tem o robô que ajudou a melhorar um pouquinho os resultados, né? Qualquer um desses tratamentos, a chance de cura é a mesma, mas o robô ele diminui um pouquinho o risco, principalmente de impotência, como sequela.
E hoje em dia nós temos várias medicações ali que controlam. Então, assim, mesmo que o paciente fica com essa sequela, ele tem como tratar a sequela e voltar na vida ativa, voltar na vida normal. Então, outra coisa que o homem falou assim, eu tenho medo de descobrir, né? Mas, na verdade, você não tem medo de descobrir, você tem que ter medo de ficar doente, ficar mal e ficar sofrendo, ficar com dor, prender a urina, ter que pôr uma sonda, tudo isso é muito pior. Uma sequela pior, né? Melhor você descobrir cedo, fazer um tratamento menos agressivo, que vai dar menos efeito colateral e vai ter o que fazer. E mesmo que a gente descubra numa fase metastática, que a doença já está esparramada, muita gente fala assim que tem raízes, né, que a doença já está em vários lugares, o câncer de próstata tem como a gente tratar. Só que aí qual que é o tratamento? Aí vocês vão até arrepiar. O tratamento a gente dá uma medicação que deprivação androgênica. É uma medicação para o corpo parar de produzir testosterona. Caramba! Então esse é o tratamento da doença, não é químio. A químio ela pode ser usada, mas não é o melhor tratamento. Esse é um tratamento que foi descoberto na década de 40. Qual que é o nome? É o que ele inibe o GNRH, né? Também, que é esses inibidores de GNRH, né? Que é que ele evita as glândulas do cérebro, né, a estimular o testículo a produzir. Ou você faz uma cirurgia e tira os 2 testículos do paciente. Então é a castração cirúrgica, né? Você tira os 2 testículos, que dá um pouquinho de impacto, né? Hoje em dia a gente não tira tudo, a gente tira só o adenoma, a parte do testículo que produz o testosterona. Que tem a função. A gente deixa a cápsula, epidídimo, as outras estruturas ali para não ter aquela sensação que não tem nada, né? Que para o homem é complicado isso aí. Voltou do mercado sem a compra na sacola, então é complicado, né? Ou então a gente dá uma medicação que bloqueia mesmo. Então a gente dá uma medicação que o homem bloqueia, assim, ele vai a níveis quase zero de testosterona. Por quê? O câncer de próstata, ele utiliza da testosterona para poder se desenvolver. E esse trabalho foi um prêmio Nobel da década de 40 até hoje, é o melhor tratamento por doença metastática, aquela doença que passou do ponto. Então, você hoje mais evita cedo, a testosterona. Eu estava dando uma revisada nessa questão, até cortando o senhor aqui. Há um livro do André Rizzuti, o médico, que ele faz. Ele tem dois capítulos. O volume 2 eu estava lendo essa parte do câncer de próstata. E ele traz que esse estudo, que o cara ganhou o prêmio Nobel, só que ele trouxe que o estudo dele foi muito enviesado. Tipo, tinha 3 pacientes só, e ele falou o contrário hoje, que a testosterona até ajudaria o cara que tem essa questão de câncer de próstata, e a privação pioraria o caso. Segundo o que está lá. É que isso aí já evoluiu. Antigamente, câncer de próstata era inimigo da testosterona. Hoje em dia, a gente viu que é um pouquinho diferente. Ainda está se evoluindo. Qual que é a questão desse fator hormonal? Esse fator hormonal é um tabu muito grande. Por que um tabu? Porque existe excesso, existe exageros. E por causa desses exageros, ficou um tabu na sociedade médica que não pode dar, é errado porque é só para estética. Só que hoje tem tantos procedimentos estéticos, todo procedimento invasivo tem os seus prós e contras. Então, você treinar para ter hipertrofia muscular, se você não fizer bem feito, não fizer com um personal, uma pessoa que vai passar o seu treino, vai te acompanhar, vai ver se você está fazendo o exercício direito, você vai se machucar. Vai se machucar, vai se lesionar. Vai se lesionar e não vai dar certo. E aí, em vez de você ter saúde, ter um corpo perfeito, você pode ter o contrário. Então, acho que assim, isso é uma opinião pessoal. Tudo tem os prós e contras. Mas ficou esse tabu dentro da medicina, não vai ter, não vai poder. Só que é o que acontece. Aí a gente deixa as pessoas desassistidas. A partir do momento que você está desassistido, a pessoa vai procurar algum lugar. Aonde? Às vezes em lugar nenhum, né? Um amigo faz, então vou fazer também. O que dá certo para o teu amigo vai dar certo para você? Às vezes não. A pessoa toma, e eu acho que teve até uma discussão que vocês tiveram, que falaram assim, se eu tomo 5 eu fico forte, o outro, então eu vou tomar 10, eu vou ficar o dobro do forte, né? Tem aumentar a dose para ficar. Então, fica uma coisa sem critério, sem assistência, começa a tomar uma dose que o corpo não tolera, e aí começa a dar efeitos colaterais. Se dá esse efeito colateral, se não tem ninguém te suportando, ou se quem está te apoiando é uma pessoa que sabe manejar isso, a pessoa não vai saber diagnosticar, não vai saber tratar, e aí começa aí. Por exemplo, já peguei paciente com hepatite grave por uso inadequado.
Ah, é por causa do anabolizante? Também. Tem várias outras drogas que pode dar isso. Só que a gente tem que manejar. Eu vou fazer uma quimioterapia, tem um monte de efeitos colaterais, só que tem alguém de olho para cuidar disso aí. Então, assim, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Voltando na parte do anabolizante, assim, tem poucos estudos sobre isso, tem várias controvérsias, tem mais opiniões do que fatos comprovados. Mas o que acontece é o seguinte: a doença metastática, essa doença já está disseminada. O corpo para de produzir o testosterona do organismo, melhora a doença, isso é incontestável. Esse trabalho foi feito com 3 pacientes que ganhou o Nobel, porque na época era outra realidade e foi um impacto muito grande. Era uma doença que era incurável, era morte certa e teve um tratamento. Ainda hoje é o melhor tratamento, ainda é o melhor tratamento. Só que existe alguns trabalhos, ainda é bem embrionário, está começando agora, que mostra o seguinte: se você bloqueia a produção endógena de testosterona, mas você dá uma testosterona exógena, sintética, que não é a mesma, provavelmente, assim, ainda são trabalhos bem iniciais, mas parece que a célula do câncer não vai usar essa testosterona para se desenvolver. E você vai conseguir dar qualidade de vida para o paciente sem evitar. Só que isso ainda é um pouco embrionário. É subjetivo ainda. E ainda, porque assim, tem poucos trabalhos com poucos pacientes, e ainda existe um medo, porque assim, se não der certo, o paciente vai morrer mais rápido da doença e vai ter mais sequela. Então isso é uma coisa que tem que ir com calma, estudando, mas está caminhando para não ser bem assim, entendeu? E tem outra questão que eu vou mais além. Tudo bem, uma coisa é o paciente metastático, a doença já está disseminada. Às vezes o paciente chega na cama, com dor, mal, ruim, não conseguindo comer. Chega e fala assim: esse paciente está morrendo. Você faz o tratamento, daqui 15 dias, 20 dias, o paciente chega andando, conversando. Voltou a ter vida. Apesar de ter alguns efeitos colaterais, né? Mas ele tá Fogacho, perda de massa muscular, tudo. Mas ele, do que estava, está melhor. Só que aí outra coisa que era outro tabu era o seguinte: então quem tem câncer de próstata e tem baixa testosterona, né, que a gente chama de distúrbio androgênico no envelhecimento masculino, que é a andropausa, né, que é a menopausa do homem, ali, que não são todos que têm, mas tem homens que têm. Se tem câncer de próstata, não pode repor testosterona. Também tem trabalhos mostrando que é o seguinte: que se você repor testosteronas em doses fisiológicas, então assim, você não vai suplementar, você vai fazer ele voltar a ter uma dose que é o ideal para ele, é o que dá uma qualidade de vida sem sintomas de falta de testosterona. Os estudos também, que também são muito recentes, mas aparece que não vai aumentar o risco desse câncer desenvolver. Então assim, ele vai tratar o câncer de próstata. Se ele tem baixa de hormônio, ele pode usar o hormônio para ter um hormônio normal e esse hormônio normal não vai mudar. Da onde saiu esse racional? A maioria dos homens que trata câncer de próstata tem a dosagem hormonal normal. E ele vai morrer mais por causa disso? Tem trabalho que mostra que o homem que ele, quando trata, ele tem um hormônio muito baixo, ele é mais grave do que quem tem um hormônio normal. A gente ainda está investigando. Então isso aí é uma coisa que, assim, ainda é um tabu grande, ainda está muito no começo. Se alguém te falar é ou não é um pouco, a gente fala enviesado, tem um pouquinho de opinião. Estou defendendo meu lado ali da minha bandeira, meu lado do jogo ali, mas eu acho que assim, nenhum lado está certo, nem o outro está certo. Então assim, se é uma pessoa que tem uma deficiência, tem uma carência, você repor para chegar numa dosagem normal, excelente. A suplementação, que é uma dosagem acima do normal, isso é complicado. Eu até fiz uma revisão recentemente, tem muito pouco estudo para isso. Por quê? Porque tem toda a questão assim, muita gente ainda acha que é antiético, não sei o quê, e aí as pessoas fazem, mas não quer falar que faz, entendeu? Então ainda é muito mais da experiência pessoal do que levar para um congresso, porque às vezes leva para um congresso e o cara é execrado lá dentro. Mas assim, eu penso que as pessoas estão fazendo, vai continuar a fazer. É certo ou errado? Depende do que é para o pessoal. Então, por exemplo, o esporte de alta performance é saudável? Não. Até a frase que a gente sempre tem na cabeça, né? O esporte de alto rendimento, ele não é sinônimo de saúde. Ele exige saúde. É diferente. É isso aí. A pessoa ela tem que se dedicar muito
e ela leva o teu corpo ao limite acima do limite. Então, assim, ele está sempre exigindo mais do teu corpo que ele está aguentando. Então, assim, tem vários estudos que mostram que a mortalidade, por exemplo, depende essas endurance, né, esporte de alto rendimento, geralmente a pessoa vai ter tem mais risco de ter uma insuficiência cardíaca no futuro. Então, tem que ter o controle. Então, assim, a pessoa tem que ter um suporte atrás, nutricional, tudo. E assim, a testosterona ela tem os efeitos colaterais. Sim. Mesmo a Antes fisiológica, né?